Crowe, o líder da guilda Nightmare, leu um jornal sobre as recentes façanhas de sua guilda. Embora a maioria dos elogios seja direcionada à fofura e atratividade dos membros de sua guilda, ele solta um longo suspiro. Fel, sua empregada, percebendo isso, pergunta se algo o está incomodando e se oferece para ouvi-lo. Crowe pergunta hipoteticamente o que ela faria se ele decidisse, hipoteticamente, deixar a guilda. Fel pensa por um momento, e responde sem hesitação que morreria. Crowe pede desesperadamente para que ela não o faça. Mas ela insiste que sua vida pertence a ele e somente a ele. Se ele sair, é natural que ela morra. Ilma, a menor, mas mais poderosa membro da Nightmare, puxa sua camisa, triste ao ouvir que ele planeja sair. Crowe a tranquiliza dizendo que é apenas um cenário hipotético, mas mesmo assim, Ilma odeia ouvir isso. Ela absolutamente não quer que ele saia e começa a esmagar suas costelas com um abraço de urso brutal. É assim que se sente o amor. Crowe pede desculpas por mencionar a ideia de partir e Ilma o faz prometer que não dirá mais nada sobre isso. Temendo que ele sofra um acidente infeliz, Crowe decide deixar o assunto por enquanto. Talvez no futuro ele possa mencionar sua saída sem que ninguém o ameace ou ameace tirar a própria vida. Ele tranquiliza todos, dizendo que o que estava dizendo era apenas uma brincadeira e nada mais. Agora que todos os 10 estão presentes, ele pede a Lulu que comece a reunião. Lulu se levanta e inicia a agenda do dia, que é sobre uma missão de Dundee específica. Lofia sabe que esta missão de Dundee é sobre o ninho dos goblins Ruger, que Maria odeia. E Garga não tem interesse em enfrentar goblins, acreditando firmemente que eles estão abaixo de sua posição. No entanto, quando Lulu relata que os goblins têm rumores de ter acumulado uma quantidade considerável de itens valiosos, Crowe se oferece para fazê-la sozinho. Lulu pede voluntários para se juntarem a Crowe e todos, incluindo aqueles que achavam que enfrentar um ninho de goblins era abaixo deles, levantam as mãos. Crowe tem certeza de que pode lidar com um bando de goblins sozinho, então ele se pergunta se todos estão se preocupando desnecessariamente com ele. Horus, que compartilha o 8º lugar com Garga, se voluntária para acompanhá-lo. Crowe tenta recusá-lo, e Garga intervém para afirmar que é a escolha mais digna para ir com seu mestre. Horus zomba dele, acreditando que Crowe quer estar com ele e mais ninguém. Os dois começam a brigar amargamente sobre quem tem o direito de acompanhar Crowe, quando de repente parecem explodir espontaneamente, e seus corpos carbonizados caem no chão. Crowe agradece a Alicia, a 6ª colocada da Nightmare, por impedi-los antes que as coisas saíssem completamente do controle. Ele começa a acariciá-la na cabeça como recompensa por seu bom trabalho, o que causa um ciúme extremo nas outras garotas. Alicia diz que será a esposa de Crowe no futuro, mas ele diz que talvez seja difícil para ela. No entanto, Alicia está disposta a assumir todas as responsabilidades e encargos de ser sua esposa, o que também inclui lidar com seus desejos mais íntimos. Por algum motivo, Crowe não se opõe a isso. Fortemente Lofia levanta a mão e se voluntária para a posição, mas não como companheira de Alicia para a missão do Ninho de Goblins, e sim como sua esposa. Ela acredita que seria uma escolha muito melhor do que Alicia nesse ponto. Lulu quebrou tantos lápis que eles podem acabar usando todo o estoque. Lofia não se importa em ser uma amante, mas Crowe preferiria não se envolver em nenhum caso ilícito. Lofia o tranquiliza dizendo que neste mundo é aceitável ter relacionamentos polígamos, o que desperta um pouco o interesse de Crowe. Lulu bate com força na mesa para se opor veementemente a qualquer relacionamento imoral, quase vomitando ao ver o quão depravado Crowe é ao considerar tais ideias. Crowe a tranquiliza, garantindo que não fará nada disso. Crowe é pedido para sair da sala enquanto os rapazes e as garotas conduzem um processo de seleção minucioso e um pouco violento para ver quem tem a honra de acompanhá-lo. Crowe sai pela porta e se apoia na parede. Como o 10º colocado, ele realmente quer sair dessa guilda, embora seja o líder. Ele é o mais fraco de toda a guilda Nightmare e se sente indigno de todo o elogio e atenção que recebe. Ele não consegue usar a habilidade de trapaça que a deusa lhe deu quando ele reencarnou neste mundo, mas o verdadeiro motivo pelo qual ele quer sair da guilda é porque ele é realmente bem comum em aparência. Ele tem um complexo tão grande sobre isso que usa uma máscara para esconder. Nem mesmo seus colegas de guilda conhecem sua verdadeira aparência. E por que ele deixaria eles saberem em uma guilda cheia de pessoas atraentes e bonitas? Ele estaria completamente fora de lugar. Ele não tem o talento, a confiança ou o carisma para liderar uma guilda e se pergunta se é realmente adequado para esse papel. Ele ouve uma batida na porta e rapidamente coloca sua máscara novamente. Alma entra na sala e revela que foi escolhida para acompanhá-lo até o ninho dos goblins. A reação de Crowe é bastante morna. Ele estava preocupado à toa. Alma acha que ele é rude por pensar assim,
mas na verdade, Crow está apenas mais à vontade com ela do que com qualquer outra pessoa na guilda. Alma pergunta se isso significa que ela é especial para ele, e Crow decide aceitar essa explicação, apenas como amigos da mesma idade. Claro, Crow não sabe que acabou de decepcionar profundamente o coração de Alma. Crow desce as escadas e percebe Lafia, classificada em 5º lugar, sentada sozinha em uma mesa. Ele pergunta a Alma se ela será a única a acompanhá-lo hoje, o que não é uma boa notícia para ela. Ele se aproxima de Lafia e a incentiva. Ela pede desculpas pelo comportamento de sua irmã anteriormente, mas ele parece não se importar. Ele pergunta a ela se gostaria de se juntar a ele na missão do Ninho de Goblins, o que arruína completamente o sonho de Alma de ter um encontro em uma masmorra com ele. Ele havia notado Lafia levantando a mão antes, mas ela não conseguiu se afirmar muito. Afinal, Lafia também é uma pessoa importante para ele, da mesma idade. Eles nem saíram para a missão ainda, e Crow já desapontou 2 pessoas. Lafia começa a se culpar por presumir que Crow tinha intenções românticas, enquanto a raiva de Alma aumenta, provavelmente causando um tumor. Crow parece desapontado por ela não querer vir de jeito nenhum, mas, na verdade, é o oposto. Lafia ficará feliz em acompanhá-lo agora que o grupo deles está totalmente formado. Eles partem para a masmorra dos Goblins. No momento em que saem, a casa inteira fica em silêncio. Ilma murmura para si mesma sobre Crow deixando a guilda, o que deixa os outros angustiados. Alisha tranquiliza Ilma, dizendo que ela não precisa se preocupar com isso, já que acabará se casando com Crow e afinal de contas, quando chegar a hora, ela adotará Ilma como filha de alguma forma. Lulu sente que isso não acontecerá na verdade, mas pelo menos Ilma parou de falar sobre isso. Fel fica feliz por Crow parecer não perceber todo o afeto direcionado a ele, embora se pergunte se isso é algo bom. Com um sorriso, Lofia lembra docemente a Alisha que se ela continuar falando sobre se casar com Crow, ela ficará brava. Orui se torna brevemente um brincalhão e pede para Lofia evitar levar Crow por um caminho de decadência e indecência. Não pode ser ajudado, e como Lofia aponta, toda a guilda parece estar apaixonada por Crow. Garga não consegue entender por que é algo ruim que todos amem Crow, mas sua cabeça está tão cheia de músculos que ele não entende a sutileza da situação. Apesar disso, Lulu lembra a todos novamente que Crow estava apenas brincando sobre partir, e como co-líder, ela não quer que esse assunto saia ainda mais do controle. Ainda assim, Lulu não consegue deixar de se incomodar com a situação, mesmo que todos claramente amem Crow. Ela não entende por que ele não percebe os sentimentos delas. E em um flashback, Lulu foi deixada nas ruas depois que toda a sua família foi assassinada. Como ela era uma nobre rica, muitos pensavam que ela e sua família mereciam isso. Foi Crow quem a tirou desses tempos sombrios e lhe deu esperança, e ele fez o mesmo com outras 9 pessoas. Cada membro da Nigatmari, de uma forma ou de outra, foi rejeitado e abandonado pelo mundo, e a Nigatmari é o lar delas. É por isso que nenhum delas o deixará ir embora, não importa o que. Se elas não podem tê-lo, ninguém pode. Crow, Lafia e Alma entram na masmorra, que uma tribo de goblins transformou em seu ninho. Elas avançam como uma tempestade feroz e rasgam as fileiras dos goblins com facilidade, enfrentando a fúria incontrolável de Alma. Nenhum deles sobreviverá. Crow aponta que 2 goblins conseguiram escapar enquanto ela pensava consigo mesma. Felizmente, Lafia está lá para ajudar, e a limpar impiedosamente os 2 fugitivos. Deixa a limpeza com ela. Ela matará lixo, detritos e outras coisas nojentas. Isso a faz uma trabalhadora de saneamento. Crow não vê nada de errado no que ela disse, então tudo o que ele faz é agradecê-la por sua ajuda. Alma começa a fazer bico. Ela trabalhou tão duro também. Então por que ela não está recebendo nenhum elogio? O que há de errado com Crow? Ele sempre é assim. Alma exige carinho na cabeça, e ela os quer agora. Crow pergunta por que ela está tão mentalmente instável. Da mesma forma, Lafia também gostaria de receber um grande volume extra de carinho na cabeça, e Crow não consegue acreditar que ele precise lembrá-las de que ainda estão dentro de uma masmorra, mas como insistem e podem fazer ainda mais barulho se ele não fizer isso. Crow faz carinhos em suas cabeças. Infelizmente, sua pequena sessão de carinhos é interrompida pelo grito de uma mulher. Crow larga tudo e corre na direção do grito. Ele se depara com uma mulher encapuzada que afirma que ela e seus companheiros estão sendo atacados pelos goblins. Ela está histérica, e Crow luta para acalmá-la. Crow a tranquiliza,
dizendo que é um aventureiro que veio em resposta à missão da guilda. Ele promete escoltá-la de volta à cidade, e ela fica feliz por ser resgatada. Ela é resgatada em apenas 4 segundos. Alma avança com seu movimento característico. Como essa mulher ousa tocar em Crow e contaminá-lo com suas mãos sujas? Alma é aterrorizante quando está furiosa o suficiente para fazer o bicho-papão verificar seu armário por ela. Antes que Alma possa acabar com ela por interromper seu tempo precioso com Crow, ele diz para ela se acalmar. Ele já disse a ela várias vezes para não matar aleatoriamente. Eles são aventureiros, não assassinos. Profissionais têm padrões. Crow se desculpa com a mulher, explicando que ele queria cair em sua armadilha de propósito e resolver as coisas pacificamente. Ele mostra um cartaz de procurado dela, revelando que ela é Shinovi, a domadora de goblins. Ela se afasta de Alma e bebe uma poção escondida em sua pessoa. Mesmo que ela tenha sido pega no ato, não significa que ela perdeu. Ela ainda tem um exército ao seu lado. Centenas de goblins nojentos os cercam. Shinovi ameaça matá-los, pegar o tesouro deles e usar seus cadáveres como adubo para alimentar os goblins. Calmamente, Lafia realiza seu especial com as 2 espadas, Excalibur. Não há lasers de espadas aqui, pessoal, apenas uma tempestade comum de lâminas. Lafia rasga os goblins, reduzindo drasticamente seus números. Shinovi assiste horrorizada enquanto seu exército vinculado é eviscerado. Mesmo assim, Lafia é apenas uma variável lançada na mistura, e Shinovi tem muitos mais goblins para lançar contra ela. Mesmo assim, goblins continuarão sendo goblins. Alma os atravessa tão facilmente quanto antes. Shinovi não consegue entender por que suas peças mais fortes foram derrotadas tão rapidamente. E finalmente ela entende. As armas de Alma e Lafia, Gunner e Excalibur, são as mais classificadas na classe mítica. Como aventureiros comuns, como elas têm itens tão fortes? Crow diz calmamente que ele os criou. Criar é a habilidade especial concedida a ele pela deusa quando ele foi reencarnado neste mundo. Com o conhecimento que ele acumulou através de uma ampla gama de jogos, mangás e outras formas de mídia, ele pode criar armas raras neste mundo. Shinovi não consegue conter sua incredulidade. Sua habilidade é ainda mais quebrada do que sua habilidade de domar goblins. Crow a encoraja a desistir agora. Ele estende a mão e usa sua habilidade Creed para criar outra arma. Uma simples espada preta, é apenas isso. Shinovi olha mais de perto para sua arma e percebe que sua aura é mais fraca do que a de Excalibur e Gunner. Shinovi aponta para ele e afirma ter descoberto sua fraqueza. Ela percebe que, mesmo que Crow possa criar armas de classe mítica, ele não tem a capacidade de usá-las. As reações de Alma e Lafia confirmam que ela está certa. Shinovi ordena que seus goblins concentrem seus esforços em Crow e somente nele. No entanto, contrariando suas expectativas, Crow os corta tão facilmente quanto Alma e Lafia fizeram. Ele admite que, comparado a Gunner e Excalibur, sua espada preta é fraca e suas habilidades são ainda mais fracas. Mas se seus únicos oponentes são goblins, ele é mais do que suficiente. Assustada, Shinovi ordena que todos os seus goblins recuem. No entanto, não mais do que 6 passos à frente, Alma e Lafia cortam os braços dela. Ela tropeça no chão e grita de agonia. Ela pergunta por que elas estão fazendo isso com ela, e elas não conseguem acreditar que precisam explicar para ela. Elas dizem a Shinovi que ela merece morrer porque estava caçando aventureiros e, mais importante, porque insultou Crow. Elas pedem permissão a Crow para matá-la, mas ele lembra elas novamente para não matar. Elas perguntam se podem fazer qualquer coisa, contanto que não terminem sua morte, e ele permitirá. O sangue começa a espirrar no chão de pedra fria, afogando os gritos de dor de Shinovi. Alma e Lafia se revezam esfaqueando-a em áreas não letais de seu corpo, enquanto contam a grande bondade que Crow mostrou a elas. Elas exigem que ela agradeça a Crow por tudo que ele fez. Mesmo com tanta perda de sangue, as meninas se certificam de mantê-la viva. Alma e Lafia arrastam o corpo de Shinovi para fora e o enrolam em um saco de juta, enquanto conversam alegremente sobre o quanto gostaram de torturá-la lentamente. Foi extremamente satisfatório. Enquanto isso, na parte de trás, Crow se preocupa que a guilda tem um problema. O problema é ele. Ele é o problema. Ele é o único que foi ferido durante esta missão, e ele está preocupado por estar prejudicando a imagem da guilda. Mais importante ainda, toda a guilda está cheia de psicopatas. Alma e Lafia estendem os braços para incentivá-lo a segui-los. Agora, mais do que nunca, Crow realmente quer deixar a guilda. Na filial da Casa da Guilda no Oeste, o mestre da guilda, Boyce, está irritado com mais um incidente cometido por Crow e sua guilda. Ele pede a ele para pensar nas pessoas que têm que lidar com as consequências. Crow não parece se lembrar de ter feito algo errado, e Zois aponta que Shinovi está completamente traumatizada com o que aconteceu.
A única coisa que ela consegue dizer é, sinto muito. Ele repreende Crowe por sempre ir tão longe, e ele se desculpa fracamente por isso. Afinal, não foi ele quem a traumatizou. Ele pergunta se essa é a razão pela qual Zois o chamou aqui. Mas antes que Zois possa passar para o tópico principal, ele pergunta por que Fel e Lulu também estão lá. Lulu responde que ela é a vice-líder, enquanto Fel diz que ela é a empregada. Zois não entende o que isso tem a ver com qualquer coisa, já que tudo que eles pediram foi Crowe. E nesse ponto ele está com muito medo para perguntar. Ele os leva para uma sala para discutir um contrato privado. O cliente, um visconde empertigado chamado Rai, está esperando por eles impacientemente. Zois apresenta Crowe a Rai, mas Crowe realmente não sabe o quão alto é o título de visconde. Zois explica que Rai controla o condado onde a guilda está atualmente baseada, então ele tem bastante poder e influência. Rai está consternado que Crowe nem sequer saiba tanto, e duvida que ele possa ser de alguma ajuda. No entanto, Zois atesta pela habilidade de Crowe. Sem escolha, Rai conta a ele o contrato. Ele pede que Crowe o ajude a encontrar uma pessoa desaparecida, mas Alma e Lafia quase imediatamente recusam. Crowe não sabe por quê, embora Alma e Lafia estejam muito desconfiadas do pedido. Um caso de pessoa desaparecida deveria estar sob a jurisdição da polícia ou dos cavaleiros, não para o precioso Crowe assumir. Além disso, a natureza sigilosa desta discussão cheira a ilegalidade. Rai fica ofendido por eles estarem sendo rudes com ele, e ele desconta em Zois. Zois desconta em Crowe e pergunta por que seus subordinados recusaram o pedido antes de o líder dizer alguma coisa. Crowe também gostaria de saber isso, e não entende por que está sendo repreendido. Rai aponta ameaçadoramente para a multidão e diz que com um estalar de dedos, pode colocá-los na lista negra da guilda a qualquer momento. Crowe tenta amenizar a situação, afinal, não é como se Rai realmente tivesse o poder para fazer isso. Zois olha os papéis e explica que todo o sigilo se deve à localização bastante problemática de sua investigação. Lulu pergunta qual é o destino, e ele responde que o objetivo deles é o país das súcubos, cuja bandeira nacional é uma enorme tatuagem de útero.